Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Preparatório Popular da Biblioteca Cultural do Capabode. Quem já é nosso aluno, ótimo a gente estar junto aqui novamente. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. O Preparatório Popular da Biblioteca do Capabode acontece desde 2017. De lá para cá, a gente realizou cursinhos todos os anos, todos os concursos que a gente teve aqui. Por exemplo, o concurso do Estado, o concurso de Santa Luzia, os PSS que nós tivemos aqui em Contagem. E agora a gente está com algumas turmas aí com um preparatório para o concurso de Contagem. Nós temos turmas que trabalham o conteúdo comum a todos os cargos. Estamos com essa turma aqui que é especificamente os cargos, né, as obras de todo mundo que vai tentar o cargo de PEB 1. Então, quem vai tentar o cargo de PEB 1, estamos juntos aqui para a gente discutir essas questões. Se além do cargo de PEB 1 você também tiver interesse em fazer o comum a todos os cargos, só fazer contato com a gente, que a gente organiza aí essas matrículas. Bom, a Biblioteca do Capabode, ela surge em 2016, é um projeto da Giza e do Fred, e aí foi um projeto que eu e o Fábio começamos a fazer parte logo no início, e aí a gente começou a desenvolver os cursinhos preparatórios como uma forma de ser uma fonte de renda para os projetos que a gente realiza dentro da biblioteca. Então, é o nosso carro-chefe aí de arrecadação de verba para que a gente possa desenvolver os nossos projetos. Bom, aqui nesse curso a gente vai trabalhar especificamente essas obras, né, do PEB 1, e eu vou falar um pouquinho dessas obras para você hoje, apresentar quais obras são essas, né, como que vai ser o nosso processo de estudo, e também nós vamos discutir um pouquinho do edital do concurso de contagem. Ele é um edital que tem sofrido muitas mudanças aí ao longo do tempo, inclusive a nossa turma do preparatório é uma turma presencial, então a gente está trabalhando agora com educação à distância, tendo em vista esse contexto da pandemia, né? Então, sempre que alguém pergunta, Aniele, pode ser que eles adiem a prova novamente? Com certeza, gente, porque tudo vai depender da pandemia. Se a gente observar que a pandemia está cada vez pior, vai ser impossível a gente ter uma prova em novembro. Só que todo o material do curso fica salvo para você, então depois você pode acessar ele quando for a prova, em qualquer momento, vai estar lá todas as aulas e todos os simulados. Então você vai continuar tendo acesso ao curso. E quanto mais tempo demorar a prova, gente, mais tempo nós vamos ter para estudar. Quando a gente senta, olha o tamanho da bibliografia desse concurso, aí a gente vai ver que quanto mais tempo demorar a prova, melhor para a gente, né? A parte comum a todos os cargos é mais ou menos 45 obras. E a parte de PEB 1 são 22. Então, quase 100 obras que a gente tem para estudar aí nesse tempo. Mas a gente vai estar juntinho aí para a gente, né, discorrer sobre esse processo com tranquilidade. Bom, eu vou apresentar alguns documentos aqui para vocês, para a gente discutir um pouquinho. Eu quero mostrar aqui o edital do concurso, para que vocês possam ver a questão de como que a prova ela vai ser organizada. Gente, concurseiro tem que conhecer o edital. A gente não pode simplesmente assim, vou ali fazer uma prova de concurso, eu não sei nem o que o edital trata, quantas vagas tem, o que vai ser cobrado. Então é importante que o concurseiro tenha esse conhecimento, né? Então a gente vai começar aqui a nossa aula hoje pensando exatamente isso. Então, quais são os cargos aí que nós temos que realizar dentro do concurso? Aqui é a de ensino médio e a nossa tá aqui, ó, ensino superior. Mas a organização da prova é igual, tanto para o ensino médio quanto para o ensino superior. O que muda são os conteúdos que são cobrados, né? Então, olha só, nós vamos ter uma prova objetiva composta por 30 questões. Essas 30 questões estão divididas da seguinte maneira: 6 questões, língua portuguesa. Gente, tem que estudar português. Sério, português é uma matéria que requer dedicação, né? Todas, na real, né? Conhecimento sobre contagem, 4 questões. Gente, tem que dominar os documentos aqui de contagem. O atlas de contagem, as leis. Então, você vai ser um funcionário da prefeitura, você precisa conhecer o plano de cargos e carreiras, você precisa conhecer a Lei Complementar 90, porque são leis e são questões que vão dizer diretamente de você enquanto um servidor ali da rede, né? Quais direitos você tem, quando que você pode tirar suas férias prêmio. Olha só que informação importante, né? Ah, eu casei, quantos dias de licença eu vou ter? Tudo isso determinado lá na lei. E vai cair aqui no concurso pra gente, né? Depois, 10 questões, conhecimentos políticos, pedagógicos e legislação. Então, aqui, gente, é tudo da área da educação. O que a Constituição fala da educação? O que o ECA fala da educação? O que a LDB? O que são as diretrizes curriculares nacionais? Questões étnico-raciais, direitos humanos, avaliação. Então, a gente tem um leque de questões aqui.
Além disso, nós temos a prova de conhecimentos específicos. Essa aqui são 15 questões para a área de cada um. Nosso caso aqui é o PEB 1, então vai cair 15 questões relacionadas aos professores, né, que vão prestar o concurso para o PEB 1. Quem for prestar para história, vai ter lá 15 questões específicas de história. Quem for prestar para matemática, 15 específicas de matemática. Então, é essa parte específica que nós vamos trabalhar aqui no nosso curso de PEB 1. Tranquilo? Quem tem gente aí que está fazendo os dois, né? PEB 1 e mais a parte comum a todos os cargos. Tem gente que já fez a parte comum a todos os cargos e agora vai fazer o PEB 1 e tem gente que vai fazer os dois aí juntos. O importante é a gente passar por todos os conteúdos que são cobrados aí na prova. Além disso, a provinha também tem uma redação, que vale 30 pontinhos, né? Uma outra questão também é que nesse concurso de contagem, eles não irão corrigir redações infinitamente. Eles têm o limite de redação, cada área tem o seu limite. A gente vai ver aqui nesse outro documento. Então, olha só, 100% da prova, como que ela é dividida? 6 questões de português, 4 conhecimentos sobre contagem, 10 conhecimentos políticos, pedagógicos e legislação, 15 conhecimentos específicos, mais a redação. Então, a gente tem que se dedicar aí ao estudo, né, pessoal? Eu vou abrir aqui o outro documento que eu quero mostrar para vocês, que é o documento do edital, né? O próprio edital. É importante a gente conhecer esses documentos. Deixa eu só abrir ele aqui. Gente, eu já estava com ele aberto. É porque eu quero ir para outra parte. Eu quero mostrar para vocês aqui, essas partes amarelas aqui, é o que a gente já trabalhou no cursinho. Eu vou abrir um outro documento aqui que vai ser melhor para vocês visualizarem. Que é um documento aqui que está dividido, já está separado especificamente as matérias aqui do PEB 1. Prontinho, deixa eu aumentar um pouquinho isso, né? Tá dando para vocês verem, deixa eu aumentar para ficar melhor. Bom, então a gente tem 22 obrinhas, né? Como eu disse. E essas obras vão versar de vários temas. Então, imagine que, por exemplo, eu destaquei aqui alguns para a gente pensar, né? Mas são vários, olha, bem extensa a nossa listinha. 22 obras. Bom, aqui, interação escola-família, subsídios para práticas escolares. O que essas obras de PEB 1 estão cobrando da gente? Estão cobrando questões relacionadas ao nosso cotidiano e ao nosso dia a dia. Então, são questões que a gente conhece e são questões que a gente já, inclusive, formulou uma opinião sobre. E é aí que está o maior problema dos professores em provas de concurso, porque a gente observa o nosso dia a dia, a gente observa a nossa prática e a gente vai lá marcar a questão pensando nesse cotidiano. Não podemos, gente. Prova de concurso são as belezas da lei. E eu costumo sempre brincar assim, que para você ir bem em provas de educação, basta seguir os ensinamentos cristãos. O perdão, a solidariedade, o respeito, né? Então, mais ou menos isso aí que os concursos de educação vai cobrar de todos nós. Então, essa primeira obra aqui está cobrando a interação escola-família. Qual que é o tipo de interação que a gente acredita e que a gente espera para essa escola? É uma família participativa, é uma família que está ali acompanhando o aluno, né? E é isso que determina a lei. Então, vai cair uma questão de concurso lá para mim falando como deve ser a participação da família na escola. E às vezes a pessoa já tá lá aquela mental, assim, que, nossa, os pais dos meus alunos nunca vão na reunião, não sei o quê. E você acaba indo lá e marcando uma questão errada. Então, presta atenção nisso. A lei está perguntando, não é o nosso cotidiano, né? A prova está perguntando é a lei. Então, é o que está na lei que vai valer para a gente. Então, a gente tem que entender que a gente defende hoje uma gestão participativa, uma escola democrática, em que as pessoas vão para a escola, partilhar dessa escola, dar sua opinião, devem ser ouvidas, né? Professores, alunos, galera que trabalha na cantina, pessoal que trabalha na secretaria. A escola é formada por todas essas pessoas, então todas elas têm que ter aí direito a dar sua opinião. Então, essa interação entre a escola e a família segue o mesmo critério. A família também tem direito de vir e participar dessa escola. Então, gente, olha a outra aqui. Prevenção da violência, professor leitor, aluno autor, né? Então, são obras que vão discutir sobre o nosso cotidiano. Reflexões sobre a alfabetização. Gente, PEB 1 tem que dominar a alfabetização, entender esses processos, né? Emília Ferreiro,
Magda Soares, né, são pessoas de referência para trabalhar a alfabetização, são cobradas em muitos concursos, então a gente vai trabalhar essas obras aqui, a gente tem que entender essas pessoas, para na hora que cair uma questão lá na prova, eu saber, não, Emília Ferreira, eu lembro, ela vai dizer isso e isso sobre a alfabetização, então a gente vai situando essas pessoas, por isso é importante passar por todas as obras. E chegar lá, gente, é exatamente isso, vão cobrar algumas apenas, né? Não vai cobrar isso tudo aqui. Muito pelo contrário, coloca aqui 22 referências e às vezes cobra 4 lá na hora da prova, 5, né? Mas são conteúdos e conceitos que a gente vai discutir. Então, às vezes eu não lembro tudo que a Emília Ferreira falou, mas eu lembro o que é o processo de alfabetização, eu lembro como que eu tenho que interagir no aluno, como deve se dar essa aprendizagem. Então, a gente vai trabalhar muito em torno desses conceitos também, que é o que esses autores estão fazendo, né? Eles pegam esses conceitos e vão discutir nas suas obras. Paulo Freire, não preciso nem dizer, né, gente? Paulo Freire é o cara mais falado e o menos lido. A gente não lê muito Paulo Freire, embora os professores adoram, a gente sempre elogia e tudo, mas a gente não lê muito Paulo Freire. E a gente tem que ler. E aí tem essa obra aqui, né, cobrada na parte específica de PEB 1 e lá na parte de conhecimentos comum a todos os cargos, também está cobrando Paulo Freire lá 2 obras dele, Educação em Mudança e Pedagogia da Autonomia, se não me engano. Jussara Hoffmann, super cobrada, então em vários concursos da educação ela aparece pra gente e ela está discutindo sobre a avaliação. Então, às vezes eu não lembro o que a Jussara fala, mas eu lembro que a avaliação, ela deve ser um processo que eu estou avaliando o que meu aluno está aprendendo, beleza. Mas eu estou avaliando também como que eu estou ensinando, porque meu aluno não está aprendendo porque a minha metodologia não está funcionando, ele não está aprendendo porque ele está com outros problemas emocionais que está impedindo ele de aprender. Então, a Hoffmann vai discutir para a gente aqui esse processo de avaliação, como ele deve ser realizado, né? Cheguei na escola nova, qual que é a avaliação que eu vou aplicar aqui para me saber o que meus alunos já conhecem? Avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica é só no início de etapas? Não. A avaliação diagnóstica pode acontecer sempre que eu vou trazer um conteúdo novo. Então, conhecer o conceito é bem importante. Então, se eu dominei o conceito de avaliação, eu vou dominar a Jussara Hoffmann. A criança é o número, o sistema de numeração. Eu costumo falar que o PEB 1 é o cargo em que a gente tem que dominar mais conteúdos, né, gente? Porque quem é da história vai só lá para a sua área de história. Agora, a gente que é o PEB 1, nós temos que saber português, geografia, histórica, ciências. Então, é uma tarefa aí um pouco mais árdua, né? Os números, se ler e escrever, a matemática aqui na escola, filosofia da educação. Lucchesi é um cara bem famoso também, ele é muito cobrado em concursos de educação. Inclusive, a gente tem um simulado aí com mais de 100 questões só sobre o Lucchesi. A gente vai disponibilizar um banco de questões para que vocês possam ir estudando junto. Toda aula, depois um simulado. Além desses simulados, vocês terão acesso a um banco de questões, que tem questões diversas aí para ajudar no concurso. Lino Macedo aqui, ensaios pedagógicos. A Marta Oliveira aqui trabalhando com Vygotsky. E lá na parte comum trabalha Vygotsky, Vallon, Piaget. Então, são uma galera da educação que a gente tem que dominar também. José Pacheco, Caminhos para a Inclusão. Gente, a inclusão é a palavra de ordem da educação no século XXI. Então, sempre que a gente pensar em inclusão, nós estamos pensando em incluir todas as pessoas. Então, todas as pessoas precisam ser incluídas. Nossa, fulano ele tem dificuldade de aprender, tem que ser incluído aqui no processo de aprendizagem. O aluno é cadeirante, tem que ser incluído aqui no processo de aprendizagem. A escola tem que ser adaptada, né, para que ele possa se locomover. Tem um outro aluno que ele é imperativo. A gente tem que incluir esse aluno. Então, a inclusão é para todas as pessoas. Sempre que a gente pensar na inclusão, todas as pessoas precisam ser incluídas. E nós temos a educação especial inclusiva, que aí são os nossos alunos, como eu citei, né? A gente tem aluno cego, ou a gente tem algum aluno que é surdo, ou a gente tem algum aluno que é cadeirante, que são pessoas que requerem alguma especialidade para que eles possam desenvolver o processo de aprendizagem. Por isso, a educação especial inclusiva. Bom, gestão escolar, né? Como eu disse, gestão escolar, democracia, qualidade de ensino, são temas aí que fazem parte aí do nosso contexto, né? A gente elege os nossos diretores, a gente tem que fortalecer o desenvolvimento de grêmio nas escolas, a participação da família no ambiente escolar. Então, são todos temas em voga da nossa educação.
Comunicação não violenta, né? Como que a gente vai lidar com os problemas que a gente encara na escola. Alfabetização e letramento da Magna Soares, né? Que comentei que ela é bem famosa. Aprender a ler e escrever. A construção do conhecimento em sala de aula. Outra obrinha aqui de avaliação. Gente, avaliação a gente tem que dominar. Avaliação formativa, avaliação diagnóstica. A gente tem que saber as diferenças dessas avaliações. Diálogo entre ensino e aprendizagem. Tudo que eu estou ensinando, meu aluno está aprendendo? Não, bem pouquinho. Então, o que a gente defende? Nós defendemos o protagonismo do estudante, que é o quê? O próprio estudante é que tem que desenvolver esse processo de aprendizagem. Quando ele é ativo no processo de aprendizagem, as chances de sucesso são bem maiores. E aqui a Veiga também, bem famosa, as dimensões do projeto político-pedagógico. É o projeto político-pedagógico quem determina toda a organização da escola. Então, o aluno ele foi violento com um colega. Como que a gente vai lidar com isso? O projeto político-pedagógico nos dá essas respostas. Quando a gente vê escola privada, é muito comum a gente ver, aquela escola ali é piagetiana, aquela ali segue Emília Ferreira, aquela outra, Paulo Feriana. E a escola pública é o quê? Quem define isso é o projeto político-pedagógico. Então, os professores, né, os familiares, os estudantes, coordenação, funcionários da escola em geral, se reúnem para pensar que escola é aquela e quais serão os caminhos que eles terão, né? Então, projeto político-pedagógico, ele é super importante. Então, vamos discutir todos esses temas, são temas bem legais. E aí, uma coisa muito importante para o concurso é a gente gostar de estudar. Nós perdemos muito isso, principalmente nessa correria do dia a dia, em que a gente tem filho, marido, né? Ou às vezes é a gente, nossa casa, nossos gatos, nossas plantas, são tantas coisas que a gente tem para lidar. Tem que ser gostosa, tem toda uma cobrança em cima da mulher, né? E às vezes a gente esquece de deixar um tempinho para a gente. E esse tempinho para a gente é esse, sentar, ler uma obra de educação, tenho certeza que você vai gostar, porque se você escolheu se tornar professora, é porque você gosta disso aqui. Nenhum tema aqui vai ser chato demais que você não vai gostar. Todos são temas que dizem sobre a nossa prática pedagógica. Então, nosso maior desafio não é estudar essas coisas. Nosso maior desafio é separar um tempinho para a gente estudar. E a gente tem que separar esse tempinho. Então, assim, o que está funcionando para você? Vou colocar meu fone aqui, vou deitar assistindo a aula. Amanhã eu vou fazer o simulado. Tô lavando a vasilha aqui, coloquei o celular do lado, lavando vasilha, vendo a aula rolando. Fui tomar banho, coloco ali, né? Eu faço doutorado em educação e, independente de pandemia, eu tenho que manter meu ritmo de estudo. E aí, eu tenho filho também, né? Casa, marido, gato, cachorro, planta. E é difícil, eu sei que é difícil a gente fazer essa reserva do tempo, mas ela é super importante. Já fui tomar banho ouvindo um texto que eu tinha que apresentar na aula. Coloquei o texto lá, tem uns leitores de PDF, que ela tomando banho e o Google lendo lá para mim, e eu, isso, olha, entendi, né? E aí depois eu li o texto de novo, de novo. Então, a gente vai observando aquilo que funciona mais para a gente. Que isso aí é mega importante para que a gente tenha sucesso aí no processo de aprendizagem. Deixa agora. Eu vou passar aqui para uma outra parte. Deixa eu ver. Peraí, rapidinho.